Então, pessoal, boa tarde. Eu tenho alguns questionamentos aqui no meu e-mail sobre como funciona essa questão de depuração, de microcontroladores e coisa do gênero, né? Eu acho que foi um elo que faltou cobrir na aula síncrona, né? Então eu estou gravando um vídeo bem curto aqui para a gente entender melhor o processo que a gente está utilizando para gravar os kits da disciplina, né? Então vou fazer um paralelo aqui com o que a gente faria se tivesse o kit, com o que a gente está fazendo então na nossa DNP, para ninguém precisar comprar o kit, né? Ficar como opcional a compra deste kit. Então, o que eu tenho aqui, né? Se vocês olharem aqui em cima da minha mesa, eu tenho o kit que a gente utilizaria na disciplina, né? Esse aqui é o TM4C123GXL, que tem o processador TM4C123GPM. Para fazer o nosso dispenser de álcool em gel, então, esse aqui seria o processador, e eu ligaria os sensores aqui nos pinos desse processador. Como é que eu faria código para esse dispositivo aqui e como é que eu executaria este código aqui? Eu tenho um vídeo completo sobre isso, tá? Que eu vou deixar na descrição. Aqui é uma coisa muito rápida, né? Só para a gente fazer o paralelo, tá? Para escrever código para esse kit aqui, a gente precisa do que a gente chama de IDE. A IDE é composta de um editor de texto e um compilador, né, que é capaz de traduzir código C em um código em linguagem de máquina que este processador aqui entende, né? No caso ele é um processador ARM, o código em C seria transformado em código ARM, tá? A ideia que usualmente a gente utiliza, então, para gravar esse microcontrolador aqui, é o Code Composer, que é a IDE da própria Texas Instruments, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a tela, então, do Code Composer, né? Naquele vídeo completo eu vou ter exatamente como tudo funciona aqui, mas o que interessa para a gente é que eu peguei um exemplo pronto, que vem junto com o TivaWare, né, que é o conjunto de drivers para esse kit, e então eu posso utilizar aqui este martelinho aqui, ó, para compilar o meu código. Quando eu fiz isso, ele vai criar o arquivo binário, né, que é esse blink.out, que é o código que, de fato, executa, então, no nosso kit. Uma última atividade que eu tenho que fazer para fazer esse código funcionar seria, então, eu vir aqui e gravar, né, o código que eu acabei de compilar no kit. Para isso, né, eu utilizo aqui a porta USB, que eu vou ligar aqui no meu hub, né, aqui, né, garantir aqui que meu kit está ligado, né? O LED está aceso ali, ó. E então agora eu posso fazer download desse código utilizando aqui essa baratinha, né? Esse código é um código muito simples de exemplo, tá? O que ele vai fazer é simplesmente piscar o LED, tá? Então a gente já viu que o download foi concluído e agora o código está paradinho aqui, ó, esperando para executar essa linha, que é uma linha, inclusive, que a gente tem que saber o que faz, né? Que está lá no nosso código, então, da disciplina, né? Na nossa aula, como é que se utiliza isso. Eu dando um play aqui, eu tenho agora o código executando, tá? Eu posso voltar aqui para vocês e vocês verem que, de fato, esse LED está piscando, né? Eu posso voltar aqui no meu Code Composer e dar um pause. Quando dá um pause, o código parou de executar, e eu volto aqui e vocês veem que o kit para de piscar, né? E eu posso, então, utilizar isso aqui no passo a passo, tá? Para ver como a coisa funciona. Eu vou dar uma ajustada aqui no tamanho do meu vídeo, para que a gente consiga ver o nosso Code Composer junto com o código, né? A linha que vai acender o LED, como você já deve ter estudado, é esse GPIO pin write, né, que vai escrever no pino específico onde está ligado aquele LED. Ó. Vocês viram que eu dei 2 cliques aqui, ó, o que vai fazer com que, quando a execução chegue nesse ponto, o código pare aqui. Eu vou dar um play lá em cima no Code Composer e vocês veem que o código de fato parou aqui, tá? Se eu der um passo aqui,
né? Então eu vou vir aqui, eu sei que a tecla, ó, Step Over, F6. Vocês vão ver que logo depois que eu apertei o F6 aqui no meu teclado, o LED vai acender, né? Se eu colocar a minha execução para cá, logo depois que eu executar esta linha aqui, que é para apagar o LED, o que eu vou observar é que o LED apagou, né? Eu posso voltar a dar um play aqui, tirando meus breakpoints, e vocês veem que tudo vai voltar a funcionar de acordo. Se eu voltar a dar um pause aqui, o meu código para, né? Eu também posso inspecionar os valores das variáveis, né? Quando eu paro o mouse aqui, o meu computador vai, através desse cabo USB aqui, ler a memória do meu kit e ver de fato que valor está atribuído nessa variável aqui que está armazenada na memória do meu microcontrolador, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu parar o mouse aqui, eu vejo agora que o valor é 153.387. E é assim que a coisa funciona na prática. Como infelizmente a gente não tem esse kit aqui, a gente vai simular esse comportamento aqui utilizando outra IDE. Se o Code Composer tivesse essa questão de ter, no caso, um ambiente de simulação, eu utilizaria ele. Mas infelizmente, a única IDE que tem essa facilidade, que foi programada pelo Jonathan Valvano e os companheiros deles da Universidade do Texas, é a IDE do Caio. É por isso que a gente não vai utilizar o Code Composer, tá? E sim o Caio, que eu tenho aqui na tela agora. Deixa eu aumentar a tela dele aqui para ficar mais fácil da gente ver, né? Melhorar um pouco aqui meu brilho. E este aqui é o Caio. Eu posso executar esse mesmo código. E eu poderia, inclusive, tá, utilizar o Caio para gravar código no meu kit da disciplina também, tá? Ele é um compilador que tem funcionalidade semelhante à do Code Composer, tá? Eu prefiro o Code Composer porque ele é oficial da Texas e porque ele não tem limitações na versão gratuita dele, né? O Caio só consegue compilar código até um certo tamanho, que no caso é 32K. Mas aqui no meu Caio, eu posso executar o mesmo exemplo que eu fiz agora na prática. Só que, em vez de rodar num kit propriamente dito, simular. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em Project, Open Project, e vou abrir aquele projeto que eu disponibilizei no Moodle. Esse é o ponto de partida, tá, para a simulação de vocês. Então eu vou vir em Caio, Labware, abrir aqui o Lab2 Hello, projeto do Caio. Tá? Se vocês observarem o código, tá, ele é muito parecido com aquele que piscava o LED que eu acabei de mostrar lá no Code Composer. Eu fiz algumas alterações aqui, né, para que ele funcione direito no simulador, porque infelizmente esse simulador que a gente está mostrando, ele não é tão exato quanto o hardware real, né? Seria muito trabalhoso fazer isso. Ele é uma aproximação que funciona aqui para o nosso curso. Então eu tive que fazer algumas modificações no exemplo. Mas se vocês verem, vocês vão continuar a ver aquele GPIO OpenWrite e GPIO OpenWrite aqui que acendem e apagam os LEDs, né? Eu vou então agora, em vez de baixar esse código no kit, iniciar a simulação. Para isso eu venho aqui em Debug, Start Stop Debug Session, e esse projeto que eu passei para vocês já está configurado para executar o simulador e não para tentar baixar esse código para o kit. Então, clicando aqui, né, ele vai dar uma mensagem dizendo que eu tenho esse então limite, né, de 32K. Vocês não estão vendo ele aqui por alguma configuração aqui do meu OBS, né? Mas tudo bem. E agora, então, eu estou executando, propriamente dito, o meu código, né? Deixa eu tentar mudar aqui alguma coisa para que vocês consigam ver todas as janelas que a gente tem aqui. Vamos ver se melhorou, tá? Vocês têm o Caio aqui na tela, novamente. E agora eu vou adicionar aqui uma...
Só um momento, pessoal. Display Capture. Aqui, tarará, tarará. Beleza, então, neste aqui, eu vou, então, mostrar a minha tela inteira, né? E vocês, então, podem ver o código executando aqui no Caio, né? Eu já cliquei em Debug e vocês veem algumas linhas, ó, que de fato estão sendo utilizadas para inicializar o meu simulador. Tá, mas como é que eu vejo o efeito disso aqui funcionando? Eu não estou enxergando nada, né? E na realidade eu estou executando de maneira bem estranha aqui. Deixa eu dar um stop e recompilar o meu código aqui. Isso que eu falei já é uma coisa interessante, tá? Do mesmo jeito que eu gerava um executável lá no Code Composer, o jeito de compilar esse código aqui é utilizando esta opção aqui, ó, Rebuild. Tá? Fazendo isso, eu vou compilar todo o meu código e no meu caso agora aqui, ó, eu tive 0 erros. Né? Depois, para ver isso aqui simulado, o que eu tenho que fazer é vir aqui, ó, Debug, Start, Stop, Debug Session. Agora sim vocês devem ter visto a minha mensagem ali, né? Que esta aqui é uma versão de avaliação, né? Eu posso botar minha cara aqui, ó, para vocês terem o privilégio, né? Não, vai ficar muito ruim. Vamos sem ela. Opa! Vamos sem ela aqui mesmo, né? Voltando aqui ao exemplo, né? Então ele vai dar essa opção, né, que eu só tenho um limite de 32K e a partir de agora, então, eu estou executando o meu código, né? As primeiras linhas inicializam o simulador e aqui é o código exatamente que eu mostrei para vocês, né, que vocês já devem ter estudado lá. Serve para habilitar os periféricos, setar eles como saída e ler e escrever em pinos. Tá, mas se eu estou executando isso aqui no simulador, como é que eu enxergo o resultado disso aqui? Tá? Se a janela não aparecer automaticamente quando vocês clicarem para começar o código aqui em Debug, Start, Stop, Debug Session, vocês podem vir aqui em Tools, não, Peripherals, Texas, Port F. E aqui eu tenho, então, uma simulação da saída, então, de alguns pinos do meu Tiva Launchpad, né? Eu tenho os dois botões que eu poderia utilizar na prática, clicar aqui para acionar e desacionar esses botões, e eu tenho aqui o estado dos meus LEDs, tá? Então, se eu colocar aquele meu breakpoint exatamente da mesma maneira que eu tinha feito lá no Code Composer, com a placa real, e utilizar aqui o menu Execute, ó, Run, o meu código vai parar nessa linha aqui, ó. E logo depois que eu executar essa linha, eu tenho que observar meu LED acender, né? Vamos ver se isso de fato ocorre. Tum, tum. Vamos lá. Agora aqui, executo a linha. E vocês veem, ó, que aqui no meu simulador, ó, eu tenho o LED verde acendendo aqui, ó, tá? Não é tão legal como fazer no kit, mas o comportamento é análogo. Então, é essa janela aqui que vocês vão utilizar para simular o comportamento do processador real, né? E quem tiver interesse em, de fato, utilizar o processador real, que vou confessar para vocês é mais legal, né? Pode comprar e não vai ter nenhum problema em realizar as atividades na placa prática. Só que, de fato, eu repito que isso é opcional, tá? Só compra quem quer, quem não comprar, segue a prática do mesmo jeito. Só não vai ter, digamos, um efeito tão legal assim de conseguir observar na prática, mas depois no fim da atividade vocês vão me enviar esse código e eu vou executar aqui para vocês na prática como deveria ser se a gente não tivesse, né, em isolamento.